Muito bem-vindo ao canal Fé e Ação. Estamos aqui para sempre trazer meditações breves da Palavra de Deus. E hoje eu quero meditar sobre uma coisa muito importante. Eu quero falar aqui agora sobre covardia, medo, e sobre fé e sobre coragem. Eu quero trazer aqui um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Juízes, capítulo 7 e o versículo 3, que diz assim: Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. De 32.000 soldados que Gideão tinha chamado, nessa primeira prova, nesse primeiro obstáculo, nessa primeira prova de fé, para ver quem realmente estava alinhado àquela missão de livrar o povo de Israel, da mão dos midianitas. Gideão chegou e quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. E o mais impressionante é que então voltaram do povo 22.000. Dos 32.000 que tinham, 22.000 voltaram. Muito mais do que a metade seria 16.000. Foram 22.000 que voltaram. Isso quer dizer, 6.000 a mais do que a metade que poderia ficar. Mostrando que nem todos estavam interessados ou com coragem suficiente para lutar contra os midianitas. E a Bíblia diz que ficaram ali 10.000. Mesmo esses 10.000 ficando, teve outra prova, que eles foram para o ribeiro e ali foram tomar água, já numa questão de vigilância. Aqueles homens que ficaram, eles tiveram coragem, porque ficaram, eles não tinham medo do inimigo, eles confiavam em Deus, porém, eles não eram assim vigilantes, segundo a prova que Gideão fez com eles ali. O versículo 26 diz assim: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber água. Número de 300 homens, de 10.000, então ficaram 9.700 homens, soldados, fora daquela batalha, simplesmente porque eles não tinham vigilância. E 22.000 ficaram porque não tinham coragem suficiente para enfrentar o inimigo. E o que nós aprendemos com isso? Qual que é a lição que isso traz para nós? A lição é que para uma obra, a lição é que para enfrentar o inimigo, a seara que nós vamos enfrentar, que nós vamos ter muitos inimigos no caminho, pessoas que vão tentar combater a nossa fé, a nossa razão da nossa fé. E você, nós precisamos ser corajosos. Nós não podemos ter medo, porque vamos enfrentar rejeição, vamos enfrentar abandono, vamos enfrentar muitas dificuldades no caminho que nós vamos precisar ser corajosos. E graças a Deus que essa coragem hoje é dada através do Espírito Santo de Deus. Esse povo aqui não tinha esse contato com o Espírito Santo como nós temos hoje. Então eu acredito que foi muito mais difícil para eles tomar essa decisão. Para nós hoje, essa decisão é um pouquinho maior, é melhor, porque nós temos agora o Espírito Santo, e quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós entendemos que Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições. Então, nós já entramos nesse evangelho sabendo que vamos ter momento de dificuldade, momento de aflição, e nós vamos precisar sim ser corajosos. Mesmo com o maior do nosso lado, que é o Senhor Jesus, mesmo assim nós vamos precisar lutar, vamos precisar defender a nossa fé, defender a razão da nossa fé, como disse o apóstolo Pedro. Ele está pronto para, quando alguém tiver dúvidas, quando alguém tiver dificuldade, nós
declarar para ele qual que é a razão da nossa fé. E a razão da nossa fé é estar com Jesus, é a salvação. E essas coisas muitas vezes vai vir de encontro e tentar nos afastar de Deus. Então, para você que reconhece essa caminhada, entrou nessa caminhada, saiba que essa caminhada você precisa ter coragem. Você precisa ser uma pessoa que não tenha medo das situações, das adversidades, das tempestades. Você precisa apenas confiar em Deus e pedir que Ele, o Espírito Santo, te ajude nesta caminhada. O Espírito Santo te dê força nesta caminhada. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E que o Senhor possa falar cada dia mais no seu coração. E você possa ser edificado com essa palavra bem curta aqui, mas acredito que seja de grande edificação para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.